Bom dia, pessoal. Estamos gravando já, né? Avisando a todos. E, assim como todas as aulas, vamos começar com a chamada. Tentar fazer o mais rápido possível. Preciso da colaboração de todos aí. Eu vou estar com o chat aberto em uma tela e a chamada na outra. Para facilitar aí, quem quiser, escreve só um eu aí, para saber que veio. Amanda, Presente, professor. Ângelo, Presente, professor. Antônio Gabriel, Presente, professor. Ariel. Professor, acho que eu falei no lugar do Ângelo aí. É o Ariel que tá presente, não é o Ângelo, não. Ângelo que Desculpa. faltou? Tá. Arthur? Também não. Bruna? Presente, professor. Carla, já falou. Carlos? Presente. Clara? Já falou. Presente. Dênia? Dênia não. Diana, não. Elivan? Tá. Felipe tá aí? Não, você só vai falar presente na hora que eu falar o nome, senão me atrapalha, pessoal. Elivan? Elivan também não. Felipe? Não, Felipe falou. Gabriel? Não. Ai, muito estranho aqui. Ah, tá. Gabriel nunca veio. O Henrique? Não. João Pedro? Presente. Qual agora, né? O É o Barbosa. primeiro, né? O primeiro é o Barbosa, depois é o Sou eu, Nunes. sou eu. Estamos os dois. O Nunes também tá aí, então, beleza. O João Victor tá aí também, que eu já vi, né? Isso, Camila, professor. Presente. Lucas, primeiro o Charbel, Presente, professor. depois o Ramos. Ramos não veio. Então, o Rangel. Rangel não veio. O Marcelo não veio. Marco Aurélio. Presente, professor. Marcos Paulo. Tá aí. Marcos Vinícius. Presente. Tá aí também. Mariana. Presente. Marina. Presente. Matheus. Presente. Murilo. Presente. Natália. Presente, professor. Rafael. Presente, professor. Tem o Rafael. Tem o Rafael Costa. O Damasceno, que é o primeiro, tá? O Damasceno não veio. O Robert. Presente. Tá quase morrendo, coitado. Tá tudo bem? Thaís. Não. Presente, professor. Isso veio. Tiago. Presente, professor. Willa. Presente. Você veio. Victor. Presente. Você veio, sentou lá no fundo, ficou quietinho, eu não vi. Vinícius. Vinícius está no chat e Yasmine está no chat. Beleza. Bom. A aula síncrona de hoje, então, o assunto é memória. E eu tenho um slidezinho aqui que eu vou apresentar. Só que... Deixa eu pensar aqui como que eu vou fazer isso. Estou sofrendo aqui com falta de memória, entendeu? Deixa eu me abrir memórias aqui e vou reproduzir, apresentar a guia. Vou fazer uma apresentação. Eu vou tentar fazer uma apresentação rápida, mas eu quero que vocês pausem e perguntem o tempo todo.
porque tudo que será apresentado é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Então, vamos ver se já está apresentando aqui. Aqui, para mim, já está disponível. Mais um pop-up para me atrapalhar. E agora eu vou apresentar aqui uma guia. E essa guia é a da apresentação. E, teoricamente, já está disponível. Ok? Agora, nesse momento, por falta de tela, eu não vou estar vendo o chat. Não, eu vou conseguir ver o chat, eu não vou estar vendo vocês falando. Então, pode ser que eu não identifique pela voz quem esteja falando, né? É só isso que vai acontecer agora. Estão vendo o que eu estou vendo e eu estou no chat, consegui deixar o chat visível também. E vamos falar de memórias. Rapidamente, nós vamos falar de memória. O que nós temos aqui em memória? Deixa eu ver se eu consegui passar para frente. Não consegui. Agora eu consegui? Consegui. Muito bem. Memória, né? Qual que é o objetivo, né? Por quê? A gente quer... Eu tenho essa mania, né? Eu tenho essa mania de duvidar que eu saiba o significado das palavras. Por que que eu tenho essa mania? Muitas palavras têm significado dependendo do contexto. São vários significados que o dicionário traz, e etc, etc, etc. Então, eu tenho essa mania aí de olhar um texto e pegar as palavras-chave e olhar o significado. Então, eu tenho que primeiro compreender. Depois, eu quero apresentar, ou melhor, lembrar o que vocês viram na unidade básica de memória. Flip-flop, né? Classificar o tipo de memória. Tem vários tipos de classificação, nós vamos ver os principais. Falarmos sobre memória, discussão. E, por último, aqui, nós vamos saber como escolher a memória. Né? Nós temos que tomar uma decisão. No nosso projeto, qual memória usaremos? Lembrando, pessoal, que a gente fala sistema microprocessados. Sistema microprocessado você vai usar para fazer automação. Não existe automação sem um sistema microprocessado. E, curiosamente, num curso de controle e automação, essa matéria, sistema microprocessados, que você vê no terceiro período, não é pré-requisito de nada. Acredite, se quiser, bata a palma para quem inventou a ideia. Muito bem. Então, o que eu faço com o sistema microprocessados? Eu posso escolher usar um sistema que já vem com um sistema operacional pronto, então eu faço programa e uso os periféricos ou os hardware dele instalados para fazer a automação. Solução esta, que se chama sistemas embarcados, normalmente utilizando o Linux, 70% ou mais dos sistemas embarcados é com Linux. Por quê? Primeiro porque é open source, você vai poder tirar a parte de código que pesa a máquina e que não é necessário naquele sistema embarcado. Então, o open source ajuda nisso. E segundo, porque ele tem uma gestão de arquivos, né, o gerenciamento de arquivos dele somado com a leveza do sistema, torna o sistema bastante estável e na mão de quem está embarcando o sistema. Um outro sistema embarcado é sem um sistema operacional, e normalmente este é microcontrolado, em que você tem que desenvolver, entre aspas, o seu firmware ou o seu sistema, né? E aí você vai definir um loop principal, você vai definir se vai ter ou não interrupções, e etc e tal. Neste caso, normalmente você também está aberto a fazer uma placa só sua, podendo ou não pegar placas prontas. Por exemplo, kits didáticos como o Arduino não são bem vistos para um projeto que tem que ficar ligado 24 horas. Por quê? Porque ele vai queimar. Já uma placa de desenvolvimento como a ESP, que foi feita para ser usada em campo, por que a ESP é diferente da placa do Arduino? É o jeito que eles implementaram. ESP é uma placa pronta somente porque é SMD e a pessoa fez a conexão para você poder plugar, por exemplo, num protoboard ou num outro projeto. Então, você já vem com o mínimo necessário para aquele microprocessador rodar, com a facilidade de já ter conexão com o USB. Então, basicamente, o ESP ele não é um kit de desenvolvimento, ele é uma nova maneira de se trabalhar com placas.
Todo mundo sabe que o chip, ou deveria já, né, uma hora dessa do campeonato, saber que um chip SMD, ele é muito mais barato que um chip DIP. O chip DIP é aquele que vem com as perninhas que dá para plugar no seu protoboard. E o SMD, somente soldado. Então, a manutenção no SD é muito mais difícil, né? Então, você tem esse problema aí com a placa. Ninguém faz a placa SD na mão. É muito mais difícil. Enquanto a outra placa, com o DIP, dá para você soldar a placa. Feita essa pequena introdução, aí a gente segue. E a qualquer momento, como eu já falei, você interrompe. Então, eu peguei aqui duas definições aí de dicionário, né? Para a memória. Faculdade de conservar ou lembrar, né? E lembrar estados de consciência passados. Tudo quanto se ache associado aos mesmos, né? É muito amplo. Dizem que é graças à memória que o ser humano se desenvolveu e se destacou em relação aos outros animais. Se não houvesse memória, não havia uma consciência do que houve no passado. Seja esse passado que a gente vivenciou, seja passado que outras pessoas se vivenciaram e a gente leu em livros ou ficou sabendo. Então, memória é isso daí. Mas para nós, né, dispositivo que pode receber, conservar e restituir dados. Para nós, na informática, né, é essa aqui a definição que nos interessa. Então, é essa aqui que nós vamos focar na aula de hoje. Aí, muitos perguntam, né, por que inventaram o binário? Por que é bit? Poxa vida, por quê e por quê, né? O motivo é muito simples e está aí no slide, é barata, veloz e facilmente expansível. Esse último termo é o principal, né? Por exemplo, você tem aqui um flip-flop, né? E ele tem uma saída Q e uma entrada D. A unidade básica de memória é o flip-flop D. Não vou falar muito sobre eles, porque vocês já viram, né? Então, aí você pega outro flip-flop D, você compra 2. Se você fizer um pontilhado aqui assim, ó, e pensar que isso aqui agora é um outro chip, né? Novo chip, novo. Automaticamente você tem aqui, vou redesenhar agora um novo chip, e ele vai ter agora o Q1, ou melhor, Q0, né? Que é uma mania nossa, e vai ter aqui o Q1. E agora ele é um chip, não é mais um flip-flop D, ele tem o D0 e ele tem o D1. E você tem agora uma memória de 2 bits. Eu não tive trabalho nenhum em expandir essa memória, entendeu? É simplesmente brincar de Lego, conectar os fiozinhos. Então esse é o grande motivo de toda a memória ser binária, tá bom? Aqui eu gostaria de ver como é que está a memória de vocês, né? De alguns aí vai estar zerada, por quê? Porque não usa, né? Ou seja, não faz uso do conhecimento, então esquece, e o conhecimento não foi no semestre passado. Aqueles alunos que vieram do semestre passado, tá tranquilo, mas outros alunos aí que deixaram essa disciplina por ela não ser importante e não ter pré-requisito para controle e automação, eu gosto de enfatizar isso, vocês já perceberam, para esses alunos que nunca usaram e nunca precisaram do uso ao longo do curso, vai se formar semestre que vem e está resolvendo fazer, esses alunos eles não vão mais lembrar o que é um let NAND, nem o que é um let NOR. Me corrijam se eu estiver errado, tá? Você, não, eu lembro, tenho todos os detalhes, não tenho dificuldade nenhuma em saber o que é um let. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui um NAND. O que é uma NAND? Uma NAND, eu vou desenhar aqui, calma que nós vamos conseguir. Aí, ó. É um não E, certo? É um não E. Um let, que é um dispositivo de memória, como todo dispositivo de memória, ele tem informação sobre o que aconteceu, ou seja, ele tem a informação sobre o passado. A informação sobre o passado, ela vem a partir do feedback, um circuito de feedback, que vocês vão ver muito em controle. Feedback quer dizer algo do tipo realimentado, tá? Então, eu tenho um circuito aqui realimentado. Esse circuito realimentado, ele vai ter uma saída normal, né?
e uma saída anormal, por exemplo. Eu não vou dar nome aos bois, porque isso aqui eu estou fazendo não copiando do livro, que poderia ter sido feito assim, e ficaria até mais fácil de eu já acertar tudo, desenhar, ou um slide pronto com a figura do flip-flop pronto. Mas é porque eu quero mostrar para vocês como funciona o cérebro humano e a diferença quando você entende e quando você decora. Se você já souber o LetNand como que é, você já pode pôr o nome dele ali, né? Pôr ele um R aqui ou um S ali, saber onde que é o reset, onde que é o clear, onde que é a saída normal e a saída negada, etc e tal. Mas o mais importante é saber qual é a tabela verdade, né? Qual é a tabela verdade desejada, né? Ou seja, eu vou ter aqui uma saída Q, e essa saída Q, ela vai ser hora 0, né? Hora 1. O que eu quero com um let? Obviamente, eu quero, porque o assunto é memória, e é binário, eu quero guardar e armazenar um 0 ou um 1 na memória. Então, eu vou manipular a entrada, e em alguns momentos eu vou manter a memória, porque eu não estou nem escrevendo e nem mexendo na memória, então eu vou manter. Em outros momentos, eu vou manipular as entradas para eu zerar a informação, porque eu quero escrever um 0, ou setar, porque eu quero escrever um 1. E outras horas eu vou manter. Então, o LetNand, que é a unidade básica de memória, ele veio para resolver esse problema. Então, como que eu vou fazer esse estudo para não ter que decorar? Obviamente, ele demora mais, né? O decorado você já mostra e já poderia passar. Só que eu penso que o decorado vai perder a oportunidade de estudar. Então, aqui, agora eu estou ensinando. É a diferença entre ensinar e explicar. Eu estou ensinando, eu estou fazendo junto com vocês, vocês podem fazer aí no caderno também, vocês vão fazer aí no caderno também. Então, nós vamos começar com 0, 0. Eu tenho 0 nessa entrada e eu tenho 0 nessa entrada. E eu pergunto, alguém pode me dizer o que eu vou ter na saída em cima? Se eu tenho um 0 na entrada? Eu quero uma resposta rápida, assim, senão eu vou dar a resposta, tá? Vamos lá. Ninguém? Isso me assusta, agora eu estou assustado, porque aí você não sabe usar a porta NAND. Eu preciso só checar se a conexão de vocês caiu ou não, e se vocês estão acompanhando o raciocínio, eu estou apresentando para ninguém. Estamos aqui, professor. Então me diga, depois do 0 na entrada ali, o que eu tenho na saída? Um, professor. Quem falou? Eu, Natália. Natália, você vai mandar um e-mail e você vai ganhar um asterisco. Um asterisco é um ponto num trabalho, tá bom? Tudo bem, obrigada. Você acertou. Então, se eu tenho um aqui, a Natália pode explicar por quê. Ela tinha 50% de chance de errar, tá? E se errar, não tem problema nenhum. Então, ela ganhou um ponto de graça. Vocês ficaram calados e não ganharam nada. Bem feito, tá bom? Vamos lá. Por que um agora, Natália? Vamos ver se você acertou ou chutou. Bom, se é não E, 0 e 0 é E, aí seria o contrário, 1. Pelo menos eu penso assim. Exatamente. Porque 0 e qualquer coisa sempre vai dar 0, né? 0 e qualquer coisa, 0. Anota isso. 1 ou qualquer coisa, 1. São duais. Vocês sabem o que é dualidade? Se não sabem, vai ter que estudar, porque não faz parte dessa aula, só que vocês usam muito dualidade durante todo o curso. Tem a dualidade do capacitor com indutor, dualidade da porta NAND com a porta NOR. Tem uma certa dualidade, então tem que aproveitar essa informação. Ora, então, na realimentação eu tenho 1 aqui. Então eu já sei que se eu colocar 0, 0 aqui, 0, 0 aqui, é um comando de 7. É ou não é? Obrigado, galera. Então eu sei que essa linha aqui é um 7. Tudo bem? Eu estou montando e fazendo do 0 para mim aí. Muito bem, agora eu quero saber o seguinte, e se eu mudo a entrada? E se eu mudo a entrada? Agora eu tenho 0, 1 aqui, ó. 0, 1 aqui. O que mudou? Né? Ó, 0, 1. Agora eu tenho 0 e 1. Como vai ser a saída aqui?
Isso aqui mantém 0, continua com 1. Aí eu vou ter 1 aqui. E na outra vai ser 0, professor? E 1, eu vou ter aqui 1, 0. Então, eu fiquei agora com 1, 0. Então, eu tenho 1 aqui, só que eu esqueci de desenhar. Eu vou desenhar agora em vermelho de novo, só para manter o padrão, senão vocês vão falar mal do professor, que eu sei, né? Eu esqueci de desenhar aqui o Q barra, que a outra saída era o Q barra. Quanto que estava no Q barra aqui? 1. Quanto está agora? Vou mudar a cor para vocês manterem o raciocínio e poder escrever lá na avaliação. O professor usa todos os recursos didáticos, né? Muito bem. Aí eu pergunto, esse 7 de cima, ele foi válido? Esse aqui também é 7. É 7 ou não é, pessoal? Fala, é... Por quê? Porque a saída é aqui, tá? A saída aqui que importa. Então, esse 7 aqui foi válido. E o 7 de cima foi válido, pessoal? Fala, não. Então, por que não? Porque o Q barra, obrigatoriamente, tem que ser o oposto do Q. Então, isso aqui é algo que eu não gostaria. O 0, 0 é pecado. É igual dividir por 0. Não pode, tá? Agora, eu vou colocar em outra cor o próximo número binário, que seria 1, 0. 1, 0 aqui, eu vou sempre pelo 0, porque o 0 e qualquer coisa dá sempre... 0. Isso. E aí ele vai dar 1 aqui. Esse 1 vem para cá. 1 e 1. 0, negando. É 1 e 1, 1. Negando 0. Eu falei o contrário, me antecipei. Então, agora eu sei que se eu colocar aqui 1, 0, eu vou ter 0 aqui e vou ter 1 aqui. Se eu sei isso, esse aqui é qual comando, pessoal? 7. Reset. Meu reset ficou ruim. Mas você depois melhora aí na sua anotação aí, por favor, porque eu estou com dificuldade aqui com a mesa e todo o meu recurso por causa do meu computador. Bom, reset aqui. Por que reset? Porque eu sempre olho a coluna do Q. O que acontece com o Q é o que importa. E o Q agora ficou 0. 0 é resetar, é dar um clear. Você pode chamar de clear, tá, pessoal? Muitos chamam de clear. Então, vamos fazer a última combinação e aí a gente conclui o raciocínio aí de um LED. A última Leonardo, eu vou fazer... Sim, pode falar. qual que é a diferença desse 7 por reset aí, que eu não entendi, não? O que é resetar algo? Iniciar. Tá, você está pensando no seu celular. E se eu estou falando resetar um dado? Vou resetar um arquivo, resetar a informação gravada no arquivo. Limpar os dados? Zerar ele? Partir para um estado inicial, um estado zerado. Entendeu a ideia? Entendi. Então, o reset é igual clear, apagar, zerar. E o que é setar? Setar é configurar, né? É um verbo relacionado à configuração, a configurar. Então, quando a gente fala set, a gente está configurando. E configurar para a álgebra booleana é setar, é colocar é colocar como verdadeiro, nível lógico alto, para encerrar, né? Então, o set está relacionado a pôr em nível lógico alto e o reset está relacionado a pôr em nível lógico baixo. Então, a próxima combinação agora e última, porque são só 2 bits, é 1 e 1. 1 e 1 vai resultar em quê, hein? 1 e qualquer coisa dá o quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa, muito bom. 1 e qualquer coisa dá qualquer coisa. Então, quem vai mandar é o que está aqui, ó. Certo? E o que está aqui? O que está aqui é essa saída aqui. Essa saída aqui é o quê? Barrado. Você entendeu? É o que barrado. E é o que barrado anterior, que estava guardado na memória. Então, se eu tenho aqui um que barrado anterior, que anterior e 1 dá o quê? Que anterior. Se ele está negado aqui e eu tenho uma note aqui, a saída vai ser o quê? Que. Muito bom, pessoal.
Levanta a mão quem não entendeu o raciocínio, que o UN1 é o que eu tenho que colocar na entrada para ele guardar a informação na memória. Então, o estado de manter, isso aqui é manter. Não escrever nada e guardar na memória, né? É esse aqui. Vou pôr só mais um T aqui que não cabe, tá, pessoal? Quem ia falar e eu interrompi, peço que fale novamente, por favor. O senhor colocou Professor. na saída aí, mas na É tabela. um de cada vez, por favor, só um instante. Quem quer falar primeiro? O senhor colocou só Q, mas na saída do NAND o senhor colocou Q barra. Eu fiz errado, obrigado. Aqui é um QA nos dois, e aqui tem que colocar um barra. É isso? Era isso que você falou? Não, é porque o senhor colocou a tabela, o senhor colocou QA, aí o outro o senhor colocou QA barra ali, né? Eu pensei que tinha que ser igual nos dois. Aqui eu errei, é verdade. Ó. Aqui é QA, não tem essa barra. Ó. Tá? Beleza. É um QA. Por quê? Porque o Q barra tá aqui. O QA barra tá aqui. Ele passou pelo esse note e ele ficou só Q. O outro que queria falar? Professor, é o Thiago. Você poderia Sim. explicar de novo por que o Q barra ali fica bloqueado? O que é bloqueado para você? Eu não falei essa palavra, por isso que eu estou perguntando. Não, bloqueado no caso é que você disse que, no caso, não ia ter pelo meu entendimento, não seria ser feita a passagem. Aí teria que fazer, pegar a outra entrada para considerar o QA só ali de cima. Você colocou. Cara, você consegue falar de novo? É porque, professor, por exemplo, o Q barra ali, você disse que, no caso, o mante ali é 1. Aí a outra também vai ser 1. Mas você disse que o Q barra, ele não ia ser, ele ia ser bloqueado. E ia ser o QA. Foi que eu entendi. Bom, eu não consigo entender o que você entendeu. Não consigo mesmo. Eu peço desculpas. O que eu posso fazer é falar de novo. Então, vamos lá. Porque primeiro não teve bloqueado. Tem que tomar cuidado com a comunicação, porque se for um telefone sem fio e você começar a inventar coisas, fica complicado. O que teve aqui é um estado anterior. O A é de antes. Capturou isso? Preciso de feedback para eu ver se eu estou conseguindo me expressar de forma diferente. Ok. Então, esse aqui é o barrado, e esse aqui é o não barrado sempre. Tudo bem? Sim. Ok. Então, imagine que na memória, né? Agora eu vou desenhar, só para simplificar a minha vida, eu vou desenhar só uma caixinha assim. Essa caixinha, ela tem o Q na saída. Vamos fazer um Qzinho aqui. E aqui tem um outro Q, só que barrado. Tudo bem? Tudo bem, professor. Muito bem. Vamos supor que você estava com 1, 0 e você guardou essa informação aqui. Tudo bem? Sim. Ok. Então, nessa minha hipótese, eu tenho aqui embaixo 1, 0. E aqui embaixo, no negado, eu tenho 1. Tudo bem? Sim, professor. Eu posso chamar esse estado de um QA, ao invés de Q, porque é o Q que estava antes. Sim ou não? Sim. Ótimo. Então, esse cara é o QA, então logo de baixo é o QA barrado. Tudo bem? Sim. Ok. Ele recebeu o A porque ele é antes. E ele é barrado porque ele está na outra saída. É a regra de um let. E é de uma memória que eu estou querendo processar. Muito bem. Agora imagine, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, nesse estado aqui, ó. E de repente eu mudo. Você sabia que cada transistor tem um tempo de propagação? Ou seja, eu mudo a entrada, depois de alguns nano ou picosegundos só que ele muda a saída. Você sabia disso? Não, professor. Ok. Então, você sabia que um dispositivo qualquer, um chip qualquer, quando você altera a entrada, naquele exato instante que você altera a entrada, a saída não mexe? Você sabia disso? Não, para mim ele alterava, no caso, quando você alterava a Você entrada. achava que as coisas fossem instantâneas no mesmo estalar de dedos e síncronas? Não. Não no mesmo instalar, mas há uma velocidade, delay só estou te ensinando, né? Há uma velocidade para as coisas. Nem mesmo
você vendo uma mão mexendo na sua frente é instantâneo, tudo bem? Teve Sim, um tempo concordo. de propagação, então nada é instantâneo. A grande vantagem e o flip-flop só existe porque há esse atraso, tudo bem? Se não houvesse esse atraso, nem que seja de picosegundos, nem que seja de... Mas normalmente ele é na casa de nano, vou escrever aqui, ó, nanosegundos, tá? Esse atraso. Então, por haver esse atraso, na hora que eu mudo essa entrada aqui, o que eu tenho aqui é o anterior. Você entendeu essa parte? Sim. Se não houvesse isso, se fosse do jeito que você sonha, o ideal é que fosse na mesma hora, você não teria microcontroladores. Não existiria processador. Entendeu isso? Sim. Agora eu entendi Então, ali a parte do... Isso é muito importante. E agora que você entendeu isso, você consegue fazer o end lógico entre o que você acabou de mudar e o que tinha nesta entrada no instante que você mudou. Você entendeu? Agora sim, professor. Muito bem. Então você muda as entradas, não deu tempo dessa informação passar daqui para cá, e ele já está fazendo uma end. Então, por um curto período de nanosegundos, essa end está sendo executada. Nos outros casos em que tinha um zero na entrada, pelo menos um zero na entrada, o zero mandava, porque não depende do outro. Então não era importante essa análise, tudo bem? Sim. Agora, essa análise é fundamental, senão eu não tenho informação da saída. Então, o outro Q aqui, o Q atual ficou igual ao Q anterior negado. Entendeu? E negado de novo. Então, ele mantém o que tinha na memória. Se eu tinha 0,1, ele vai continuar 0,1. Se eu tinha 1,0, ele vai continuar 1,0. Percebeu isso? Sim. Como você falou, que grava, né, no caso. Então, aqui é importante, assim, a gente sempre tirar essas dúvidas. E lembrando, a aula é para isso. Obrigado, Thiago, por fazer essa aula valer a pena. Por quê? Eu tenho dado aulas esse semestre e não estou recebendo perguntas. Aí a gente explica uma vez, acha que todo mundo entendeu. A verdade é que, muito provavelmente, um colega seu estava com o seu mesmo problema e agora que entendeu. Muito provavelmente ele estava aceitando porque não queria tumultuar a aula. Não, o tumulto na aula, conversar, todo mundo participar, é o que faz diferenciar de você estar estudando na sua casa ou tendo uma atividade síncrona aqui, aproveitando que o professor consegue te ouvir e responder na mesma hora. Tudo bem? Tudo, professor. Agora que eu rabisquei tudo aqui, eu vou ter que apagar, porque ficou muito ruim. Então eu vou apagar tudo, porque a borracha para apagar parcialmente é muito ruim. Moral da história, a gente tem então aqui um let. Aqui o quê? Outro aqui. O que? Barrado. E a gente descobriu, né, que o estado aqui é o seguinte, vou fazer aqui a contagem binária, 00, 01, 10. Eu quero que diga aquela pessoa que, quando estudou essa matéria de binários, aprendeu a escrever assim, na primeira coluna você põe 01, 01, 01, depois você põe 00, 00, 11, né? 00, 11, 00, 11, 00, 1, e depois você põe 00, 00, 11, 11. Quem aprendeu assim? Fala eu aí no chat, por favor. Ok. Todo mundo que se manifestou agora, saiba que não aprendeu nada e está enrolado comigo, tá bom? Só para vocês saberem. Ou você aprende que você está fazendo uma contagem binária, ou não. Alguma vez, quando você aprendeu a fazer contagem decimal, alguém explicou que era para você escrever assim 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, e aí depois você põe aqui 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10 vezes, porque é diferente o binário, aqui 2 vezes, aqui 10 vezes. Alguém aprendeu a contar decimal dessa forma? Escreve no chat quem aprendeu a contar decimal dessa forma. Agora ninguém, né? Ou seja, como que alguém pode aprender da forma correta uma coisa e depois alguém acha que tem um método milagroso para ensinar outra coisa? E é por isso que o binário você não aprendeu, porque você colocou a contagem binária como uma decoreba, né?
Ser rápido é muito interessante depois que aprendeu. Tem que tomar cuidado com isso. Você compreendeu como funciona a contagem binária, você já sabe fazer soma e a aritmética binária para depois usar aqueles macetes para ser rápido, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Fica a dica aí. Às vezes você acha que aprendeu porque conseguiu decorar o processo de fazer. Muito bem, agora eu quero saber o nome dessa entrada. Eu dei o nome de Q e Q barra. Como que eu quero saber? Esse aqui é o caso que eu não quero. Por quê? Porque fica Q barrado igual a Q. Esse aqui era o caso que setava, não era? Eu estou escrevendo no lugar errado esse 1 aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrumar isso. Não, não consigo. Opa! Sumiu aí, pessoal? Sumiu, professor. Sumiu. Apertei o botão errado. Minha tristeza. Vou colocar de novo, só um instantinho. Uma guia, né? Uma guia, tá aqui. Deixa eu ver qual. Aqui. Aqui. Muito bem, vamos chegar lá naquele slide de novo. Esse aqui é o mais completo slide da aula de hoje, tá? Então, é o mais difícil de se passar. Nossa, meu computador está sofrendo, né? E aí o problema é que eu perdi o meu desenho, porque eu apaguei, eu fechei a tela sem querer, na tentativa de arrumar o desenho. Deixa eu colocar aqui de novo, que eu estou sem a ponteira. Então, vamos colocar a ponteira. Muito bem, então, não, eu vou fazer diferente, eu vou deixar a caixinha, vocês já entenderam o desenho, já está gravado o desenho aí, só para eu ganhar o tempo aí, eu não preciso fazer de novo. Eu quero saber quem são esses pinos aqui que estão controlando. Para eu saber esses pinos que estão controlando, eu preciso da tabela verdade, e eu tenho que lembrar que eu tenho uma saída Q e uma saída Q barra, e elas precisam ser diferentes uma da outra, por isso esse primeiro estado 00 é pecado, não pode. Esse segundo estado, 01, o 0 aqui em cima, ele fez esse Q ir para 1. Lembram disso? Então o Q foi para 1 e o Q barra foi para 0. Desculpa. E aqui o 1, 0 faz o contrário. O 1, 0 faz o estado ir para 0 e o seu estado negado ir para 1. E o 1, 1, a gente discutiu bastante, ficou bem entendido que é simplesmente quando você não está nem atuando na escrita da memória. Tudo bem? Então, esse estado aqui é o estado de disable, né? Ou seja, você não está habilitando a escrita, né? Ou o write não está funcionando. Então, esse estado é o de disable. Mantém. Esse estado aqui é o que mesmo que a gente falou? A gente falou reset. Você pode chamar ele de clear ou de reset. Então, você escolhe se ele vai ser R ou C, tá? Tem o mesmo significado. E esse estado aqui é S de set. E esse estado aqui é pecado, né? Eu não vou escrever aqui não, mas é pecado, não pode, né? Então, o que acontece? Esse comando aqui, quando ele vai para 1, o que acontece com a saída? Nada demais. Quando ele vai para 0, o que acontece com a saída? Vai, me ajudem. Não? Tá todo mundo com medo? Eu estou perguntando o que acontece quando eu coloco 0 aqui. Só isso. E a gente já viu na tabela, está escrito aqui, está na sua frente aí para ler. Eu queria só que participasse, assim, para sentir que é uma aula mesmo. Né? Mas você está falando 0 nas duas? Não, eu só estou falando quando eu coloco 0 lá. O primeiro estado de 0 nas duas eu falei que não pode acontecer. Então, obviamente, eu tenho 1 aqui. 0 e 1, então, ali. Entendi. Aí eu Entendeu? sou 7, né? É o 7, professor. Hã? É o 7. É o 7. Então, ele é o 7. E eu estou setando com 0 ou com 1? Com 1. 0? 0. Então, é um 7 negado. E esse aqui vai ser, então, o clear ou o reset. Também negado. Por quê? Porque quando ele está com 0 é que eu... Né? Tá vendo aqui, ó? Então, eu tenho aqui um que vai ser o R negado e o outro vai ser o 7 negado.
Eu quero que façam perguntas aí para ver se entenderam a parte do negado. Por que eu estou chamando a variável de negado? Cri, cri. Todo mundo entendeu tudo, então. Perfeito. Então, não preciso ficar mais aqui, eu posso ir para o próximo slide. Só que antes de ir para o próximo slide, anotem aí. Lição de casa. Eu tô na tela errada, né? Eu tinha que estar aqui, nessa tela. Lição de casa é essa aqui, ó. Anotem aí. O que você vai fazer em casa? Vai descobrir a pinagem do let nor. E quais os nomes. Sabendo que esse aqui vai ser o que, e esse aqui é o que barra, né? Você vai dar nome. Quem vai ser esse? Quem vai ser esse? Né? E fazer a tabela verdade dele, baseado no estudo conforme a gente fez hoje, agora, para o NENT, você vai fazer para o NOR. Eu vou para a tela seguinte, onde está o desenho, só para não ter que desenhar de novo. Ou seja, eu quero que você construa essa tabela para o let NOR. Então, você vai ter que fazer o desenho aqui de um flip-flop NOR. Você vai ter que fazer um NOR aqui. É um não ou, tá? E aí você vai ter o let NOR, que é a unidade básica de memória. O let NOR, ele tem um problema de ter essa entrada, assim como o let NAND, só que ele é dual. A entrada proibida do NOR vai ser no 1, vocês vão perceber isso. E como que eu corrijo isso? Eu corrijo isso fazendo o flip-flop. Ou seja, quando eu faço um flip-flop D, um flip-flop JK, um flip-flop T, tem mais flip-flop? Um flip-flop RS, principalmente o RS, que tem a ver com isso aqui. Basicamente, eu tenho que colocar antes um outro circuito aqui, eu tenho que criar esse outro circuito aqui, para possibilitar que o estado 00 possa ser colocado pelo usuário. Você sabe que o usuário normalmente é um estagiário, né? O estagiário vai estragar. Se você deixar, o estagiário vai estragar. Então, você tem que fazer uma proteção. E se ele colocar 00 aqui, você vai transformar esse 00 no 11 para manter. Ou seja, você vai jogar essa função lá para cima através de uma nova lógica que você vai pôr antes do que tinha no let para manter. O trabalho de casa é estudar o let nor como a gente estudou o let NAND. E a pergunta que fica é, você entendeu todo o passo do let NAND que foi falado aqui? Tem alguma pergunta a fazer? Tem alguma pergunta a fazer como que pode ser gerado essa lógica aqui antes? Sim ou não? Não? Tá tudo bem? Fechou? Tem alguém fazendo pergunta no chat. Ah, eu não estou vendo o chat agora, perdão. Tá todo mundo sim? Não tem nenhuma pergunta lá? Barra, professor? O Vinícius falou professor. Ah, a parte do RS barra. O que é a parte do RS barra, Vinícius? Eu não consigo entender. O ideal era escrever ou falar de forma mais clara e objetiva para a gente poder entender. Tá no desenho do senhor aí, tem um S do set e o R do reset, com as barras. Então você não entendeu por que eu coloquei o barra de novo? É isso? Lá atrás? Sim ou não? O microfone estragou. Tá. Por que você deu esses nomes para essas variáveis? Deve Então, a ser minha isso. primeira pergunta. Você tem a dúvida por que eu coloquei o nome de set e escolhi uma variável S? Não. Não, beleza. Então, a sua dúvida única e exclusiva é por que eu neguei o nome da variável? Sim ou não? Sim, ótimo. Quando você estudou eletrônica digital, você viu vários chips. E alguns chips tinham uma entrada com a negação. Isso implicava no quê? O senhor lembra? Sim ou não? Lembra? Sim ou não? Não. Ok. Isso implicava que o ativo dele era no 0 e não no 1. Quando não tem, o ativo é no 1. E
automaticamente por esse motivo, vamos supor que aqui fosse um read. Esse read, ele tem uma barra. E esse write não tem barra, porque não tem negado. Você entendeu agora? É uma notação de eletrônica digital, matéria que é pré-requisito a essa. Beleza, agora lembrou, caiu a ficha. Então, foi uma pergunta importante, sua dúvida provavelmente era de outros e estavam com vergonha. É sempre bom ressaltar isso. Tem que deixar bem claro tudo aí, pessoal. Então, vou apagar isso aqui, acabou? O assunto agora é volatilidade, nós vamos passar para a classificação. O trabalho de casa você já anotou, né? Então, fica a dica aí. Volátil. O que é volátil? Volátil é o álcool, né? O que é não volátil? Não volátil é a pedra, tá? A pedra, quando você pega uma pedra e coloca a pedra, vamos supor que o seu irmão esteja sentado no sofá. Você vai e coloca uma pedra atrás da nuca dele. Ok? Beleza. Ele percebe que a pedra foi colocada lá? Não, porque a pedra é não volátil. Agora, você tira a pedra e coloca um pires e derrama álcool atrás e coloca atrás da nuca dele. Uma hora ele não vai perceber que tem um álcool e vai procurar o álcool? Sim ou não? Se quiser ficar melhor, você pode fazer um pudim bem cheiroso, né, e deixar ele quentinho e colocar atrás dele. Não pelo calor, mas pelo cheiro. Ou seja, o volátil, ele vai embora e o álcool uma hora vai acabar. Por isso que a gente tem que tampar o álcool depois de aberto, né? O arroz, o feijão, você não precisa tampar. Você só tampa para o bicho não entrar. Mas você não precisa tampar porque ele não vai embora. Eles não são voláteis. Memória pode ser volátil e não volátil. Então, a memória volátil, ela vai embora se você desliga a energia. E a memória não volátil, ela não vai embora ao desligar a energia. Quando você ligar no outro dia, você tem informação. Então, eu quero exemplos. Se tem exemplos de memória volátil, por favor. Memória RAM. RAM. E todo tipo de RAM. SRAM, DRAM, DDRAM, DD2RAM, tudo RAM. O que mais? Memória ROM. ROM é não volátil. Só para você saber, tá? ROM tá de cá. O que mais? Memória cache. Cache é um tipo de RAM. Muito bem. Cache. O que mais? Vocês estão sem memória? Sem memória para me dar aqui? Uma memória bem famosa e muito usada hoje em dia. Fita cassete. Onde que tá a fita cassete? Volátil ou não volátil? Não volátil. Isso, cassete está aqui, magnéticas estão aqui. A não flecha. volátil. Você conseguia ouvir a mesma música no outro dia, né? Depois tirar a fita do aparelho. Então tá tudo certo. Memória, outra memória não volátil aqui, o CD. Seja ele CDR ou não. Nós não estamos tratando se ele pode ser regravável ou não. Nós estamos tratando só volatilidade aqui. O HD. SSD. Professor, então a memória Pode falar. a PROM e EPROM seria volátil, então? Não volátil. Todas as ROMs são não volátil. Pode pôr aqui um EE. E a flash. Um P, né? Flash está aqui também. Não volátil? A memória flash é aquela usada hoje na maioria dos microcontroladores e no seu smartphone. Tudo que você grava lá tá numa flash. Aquela original dela é uma flash, tá bom? Professor, e os registradores? Registradores lá em cima, obrigado. Registradores. Registradores é um tipo de memória RAM cara, muito cara. Ela é muito rápida. Então, registradores. Eu não vou escrever tudo não, tá? Porque tá difícil com a falta de memória aqui. O que mais? Acabou? Tá bom já? Posso pular? Vocês é que decidem.
Então, vamos saltar para a próxima aí. Próxima classificação, agora sim, quanto à escrita. E quanto à escrita, nós temos as memórias read-only memory, memória de somente leitura. E eu não concordo, mas temos as RAMs. Se você voltar para o slide anterior, você vai observar que todas as voláteis são RAM. Registrador é uma RAM, cache é uma RAM, tá bom? Só muda o tipo e a velocidade de resposta e obviamente, o preço, né, de cada uma. Então, a ROM, ela é uma memória não volátil, mas aqui entra, por que ela é por tipo de leitura? Aqui são as memórias que eu só escrevo uma vez e pronto. Então tem a ROM. E o que tem a RAM? A RAM é uma memória que eu leio e escrevo várias vezes e acesso de forma aleatória. Então, essa aqui eu também acesso de forma aleatória, por isso que eu não gosto do nome RAM versus ROM, mas é assim que estão nos livros, eu tenho que estão nos livros, eu tenho que manter, né? Eu não posso fazer nada. Então, aqui eu entraria, agora sim, com a EEPROM. O que é uma EEPROM? Opa, tá certo, PROM. O que é uma EEPROM? Eletricamente erasable, apagável, programável, ROM. Tudo bem? Então, você pode tirar esse E. Se você tirar o primeiro E, você tem a EEPROM. O que é a EEPROM? É erasable PROM. Ela é uma PROM apagável. E o que é uma PROM? PROM, P, é uma programável ROM. E o que é uma ROM? Uma ROM, você encomenda uma ROM para a fábrica de memórias ROMs e você manda para ela um mapa do que você quer gravado. E você recebe uma ROM gravada que nunca mais poderá ser alterada. Ela é muito mais cara porque é o famoso queimar fusível. O fusível é queimado na fábrica. Que fusível? Esse fusível aqui, ó. Vou fazer um desenho aqui, ó. Nós temos o VCC. Nós temos o resistor, que na verdade é um fusível. E nós temos aqui o GND. E aqui, o pino da memória. Pino. Deixa eu ver o que eu fiz errado aqui. O pino da memória. Eu fiz errado o desenho. Vou refazer, só um instante. Vou apagar tudo aqui e refazer esse desenho aqui, porque eu fiz errado. Ele é algo assim, ó. Um resistor de pull-up, um fusível e o GND. E o pino está aqui, ó. Eu posso estar fazendo errado, porque eu poderia estar ao contrário, tá? O fusível em cima e o pino em cima. Mas não faz muita diferença. Quanto vale o valor do pino quando o fusível está ali? Alguém pode me responder? Ele vale 0 ou 1? Cri. 0. E quando eu corto, ele vale quanto? 1. Entenderam? Então, isso vem gravado de fábrica. A fábrica, de acordo com o que você pede, ele pega a ROM e queima o fusível nas posições que você queria, 0 ou 1. Depende da construção. Moral da história. É muito mais barato. Quem jogou Atari no Atari, não no simulador, aí levanta a mão. Quem já viu um cartucho de Atari com um jogo? Levanta a mão. O cartucho é uma ROM, por isso que ele é tão leve. É uma memória muito leve, porque ele só tem um resistor. E fusível, então é muito barato e muito leve. Ah, mas por que o jogo era caro? Era o intelectual do jogo que você estava pagando, não era o hardware. Tudo bem? Então, a ROM, ela está associada a memórias de programa, enquanto que a RAM está associada a memórias de dados. Então, aqui normalmente, escreve normalmente no caderno aí. Por quê? Porque tem exceções, como tudo na vida. E aqui é programa.
tá? Então, classificação quanto à escrita está aí, e nós temos aí as memórias que são possíveis de ser reescritas. Por exemplo, a memória flash. A memória flash é de dados. Só que ela hoje em dia ela é usada como programa. É um exemplo que eu tinha aí das exceções. Tudo bem? Então, beleza. Agora, nós vamos falar um pouco sobre dois tipos de RAM, né? Para entender a diferença entre elas. A DRAM, Dynamic RAM, elas são mais lentas porque elas possuem um circuito de refresh. Esse circuito de refresh nada mais é do que um circuito capacitivo, e o capacitor todo mundo sabe que ele armazena tensão. Então você armazena uma tensão no bit de informação, e essa tensão vai informar se é 0 ou 1. Mas ele precisa de um circuito de refresh para que esse capacitor não descarregue com o tempo. Então, de tempos em tempos, tem um circuito feito dentro dessa memória que vai ler o que tem na memória e escrever de novo nela mesmo, sem ninguém pedir, só para atualizar a carga do capacitor. Todo mundo entendeu como que é um circuito de refresh? É bem simples o entendimento, né? Então, vou seguir. Ela tem um baixo consumo. Por que ela tem um baixo consumo? Porque o capacitor, ele não consome muita energia. E ele é muito baseado no capacitor. Então, é fácil integração, porque ela é menos densa, pouco espaço. Então, se você pegar uma DRAM de 1 GB e pegar uma SRAM de 1 GB, a SRAM é 6 vezes mais pesada, mais densa. Pode pôr na balança. E você, então, tem uma fácil integração. O que é integração? Não é integração para ficar todo mundo integrado, de boa, amiguinho, não. É aquela integração de circuito integrado. Ou seja, vai caber num chip menor, mais memória. E por isso tudo ela é mais barata. Ela é mais barata, só que é mais lenta. Ok? Ela tem um baixo consumo, mas ela é mais lenta. Ela é barata e de fácil integração. Então, se você tem muita memória, ela é normalmente de DRAM. Aquela memória do computador, normalmente é uma DDRAM. DD3, DDR3, alguma coisa assim. E aí tem a mistura, né? Depois tem a mistura, mas vamos falar um pouco da SRAM. Quem é a SRAM? A SRAM, ela é baseada em transistor, tem muito mais, difícil integração, ou seja, mais densa, né? Quanto? 6 vezes mais. Em compensação, ela é muito mais rápida e não tem circuito de refresh. Ela gasta mais energia também. Essa é a grande diferença dessas duas memórias aí. A memória cache. A memória cache, ela é rápida ou ela é lenta? Então, você acha que ela é de quê? Outra coisa que você pode perguntar, nas aplicações, tem muita ou pouca memória cache comparado com as outras memórias? Pouca. Difícil integração. Entendeu? Então, eu faço menos. Então, ela é SRAM. Muito bem. Muita coisa, se você entender as características, você mesmo responde qual é qual, tá? É interessante isso. As características te ajudam a decidir por qual memória escolher. Beleza? Agora, a classificação de memória de programa e dados, eu já dei a ideia de memória e dados lá. Existem memórias como a flash, que eu já falei. A flash. E tem também a EEPROM. A E2PROM. Essas duas memórias, elas estão nos dois. Tá? Essas duas memórias são tanto de dados quanto de programa. Só que a memória EEPROM, que nasceu para ser de programa, ela não é mais usada como programa, ela só é usada como dados. A flash matou a aplicação dela de programa, tá bom? A flash matou a EEPROM como memória de programa. Muito bem. Vamos ver o que nós temos aqui. Aqui a gente já foi falando, né, que é citar aplicações de memórias, né? Não tem muito sentido, a gente já falou ao longo do slide. E
como você escolheria a memória, né? O que você deve levar em conta para escolher a memória? Há casos que você precisa processar o resultado, por exemplo, né? E há casos que é melhor memorizar o resultado. Quem está interessado em robótica, eu uso robótica como exemplo. Um robô que é programado para fazer uma determinada tarefa, como, por exemplo, pegar uma peça num momento na linha de produção, colocar na área de trabalho e depois devolver a peça depois de ter trabalhado nela. Esse robô, ele tem um braço robótico que pega outro braço ou outra mão robótica que vai fazer a tarefa, por exemplo, soldar ou não, pintar ou não. Eu estou pensando numa indústria automobilística. Então, o robô, ele não pode ficar calculando seno, cosseno para saber o ângulo da posição que ele vai pegar a peça. Então, você vai pegar e vai usar a memória com o resultado das contas, do seno, do cosseno, das posições, e você já decora, você deixa pré-programado que o servomotor ou o motor vai girar tantos graus, e para ele girar tantos graus, você já sabe que ele precisa de tanto de comando. E você deixa gravado só a quantidade de comando. Basicamente, é uma máquina que vai ler uma tabela, verdade, e vai posicionar o robô naquelas posições. Por isso que um robô é tão rápido, ok? E tem hora que você tem que processar muitas coisas. Vamos supor que você faça um programa e esse programa ele é uma função matemática. É uma função matemática de infinitas possibilidades. Dependendo das entradas, que pode ser mais de uma, ele vai ter um resultado ou mais de um resultado. Não tem sentido você armazenar porque haja memória para armazenar infinitas possibilidades. Então, você vai processar a informação e você vai precisar de menos memória. Fui claro aqui, pessoal? Sim, Tem hora que você vai usar a memória como resultado de algo processado. Então você tem que fazer primeiro e entregar pronto para o computador. E tem hora que você vai usar a memória apenas para fazer conta. Você precisa de menos memória, porque o processador é que vai ficar ocupado. Um vai ser mais lento e o outro vai ser mais rápido. Quem quiser comentar, é um bom momento. Muito bem. Então, concluímos a aula de hoje sobre memórias, né? E eu passei a tarefa para você de casa, mas eu vou colocar no Moodle. Essa tarefa de casa é só para você ficar maduro, tá? Mas eu vou escrever no Moodle agora a informação de qual vai ser o trabalho e quantas pessoas, né? Serão grupos de 4 pessoas, para que vocês realizem a tarefa e entreguem um relatório sobre a tarefa, tá bom? Eu vou escrever no Moodle, vai estar bem detalhado lá, e ao longo da semana você pode colocar para mim algum questionamento por e-mail. Sempre por e-mail os questionamentos assíncronos para agilizar a minha resposta. Que aí eu já respondo no próprio e-mail, não preciso entrar no Moodle. Eu não gosto que use aquela mensagenzinha do Moodle lá, porque eu sou notificado por um e-mail, mas eu tenho que acessar o Moodle para responder. Não gosto, tá? Eu prefiro responder a um e-mail. Então, por favor, usem o e-mail. Hoje, de novo, né, eu extrapolei 5 minutos, mas é o nosso padrão, né? Ô, professor, eu tô fazendo trabalho em dupla. O meu amigo gostaria de fazer em dupla. Pode ser, né? Não, vai fazer mais gente aí por causa do tamanho da sala, senão eu não vou conseguir corrigir em uma semana, tá bom? Tranquilo. Então você vai fazer no mínimo, eu vou colocar lá, eu já ia comentar isso, é de no mínimo 3 e no máximo 4 pessoas. Então você vai ter que achar mais uma pessoa para participar, para poder amenizar aí a tarefa assíncrona e eu conseguir entregar tudo corrigido no prazo que eu desejo, que é uma semana. Você vai poder, toda vez que tiver um trabalho, você vai poder, antes da aula, olhar o que o professor corrigiu para vir e tirar dúvidas na aula. Eu acho isso extremamente importante, então, e é humanamente impossível quem dá 4 disciplinas se tiver muitos trabalhos, né? Existem alguns trabalhos, não sei se nessa turma eu vou ter coragem de fazer isso, em que eu diminuirei o número de participantes para avaliar melhor. Mas trabalhos de estudo e pesquisas simples como esse aqui, eu vou sempre fazer a exigência por um número maior, principalmente porque o resultado do trabalho são muitas páginas às vezes, tá bom?
Professor, Sim. eu queria saber se tem como você aumentar o prazo para entregar o trabalho, porque ele é para o dia 14. Queria saber se você pode estender pelo menos até dia 16 para a gente entregar. O trabalho que eu passei na quarta? É, o de codificação. É, porque Não, o não senhor vou. colocou para entregar segunda, né? Se não me engano. Não, eu coloquei na terça, né? Terça, até terça, ou seja, a segunda, 23h59. Se fosse segunda, você teria que falar um horário, né? Então, na minha opinião, é na terça. Na terça tem que estar pronto. Então, você tem até o fim da segunda para terminar, deixando apenas a terça para eu corrigir. Eu não vou prorrogar prazos, tá? As atividades síncronas precisam ser feitas nos horários de aula. Eu não sei se vocês estão aproveitando esse tipo de ensino e arrumando trabalho, ficando mais trabalhando do que estudando, mas teoricamente vocês têm 3 horas aulas e em 3 horas aulas já dava para ter feito esse trabalho. Não existe a desculpa que não deu tempo, existe não fiz, né? E aí assuma a responsabilidade de não ter feito, simples assim. Eu não quero, nenhum prazo será negociado, e isso eu comentei, talvez não com a mesma ênfase que eu esteja comentando agora, mas eu comentei na primeira aula que eu não vou abrir mão do prazo. E o prazo, ele é curto para que você me entregue um trabalho e eu corrija-o antes da aula. Eu acho importante feedback. Sem feedback, você não melhora. Então, eu preciso corrigir, serão muitos trabalhos, quase um por semana, né? Agora, óbvio, a aula hoje é sábado. Este trabalho de hoje não vai ser para a próxima quarta, tá bom? Tá bom, professor, combinado. É só a questão, assim, de organização. Como vão ter muitos trabalhos, se eu começar a adiar, vão ter muitos trabalhos que vocês não terão feedback, só terão nota. E aí não serve para nada. Não, professor, quando eu falei agora segunda, eu quis dizer isso mesmo, que a gente até segunda é o prazo de terminar e terça-feira já é seu já. Então, beleza, tranquilo. Não é que eu esteja sendo... É porque serão muitos trabalhos, como eu não vou fazer prova, então eu tenho que fazer muitos trabalhos e tentar avaliar da melhor forma possível com muitos trabalhos, entendeu? Sim, tudo bem. E aí a gente precisa entregar praticamente um por semana. E a data de entrega até terça-feira, né? Ou seja, você tem... Teoricamente, se você for esperto mesmo e organizado, você vai combinar com um pessoal que é igual a você, esperto e organizado, e vai fazer o trabalho entre quarta e quinta. Ele é passado numa quarta, você tem quinta e quarta para fazer. Então não precisa nem esperar chegar na segunda. Ah, não, eu gosto de fazer no final de semana. Tudo bem, você tem as outras disciplinas e você deixou tudo para fazer no final de semana. E de vez em quando tem aula no sábado. Bom, pode ser que não seja tão fácil de levar nessa estratégia de final de semana. Fica a dica aí. Professor, essa logística do EAD às vezes pegou muita gente de surpresa, né? Porque aí, como a faculdade não tem um padrão de nota, né? De X avaliação, de X provas, às vezes o particular tem, às vezes o aluno meio que se perde, né? Porque aí ele tem que entregar muita coisa, igual o senhor. Vai ter uns 8 projetinhos, já tem um Omar lá em máquinas que já vai dar 12 provas. Às vezes tem um professor que vai dar só um trabalho único, mas que demanda muito tempo para ser feito. Aí, às vezes, o aluno vai indo e tem que entrar nessas aulas, sair de aula e não sei mais o que, aí, assim, às vezes é meio complicado, né? Mas é o que está acontecendo. Mas na minha opinião, isso não é por causa do ensino remoto, tá? Na minha opinião, é porque a estratégia de cada professor e como está no PCC, que aqui é uma nota única, essa nota única ela pode ser origem de uma única prova. Então, um professor que não gosta de ficar corrigindo trabalho faz uma única prova e morreu o assunto. E pode ser também origem de muitos trabalhos com provas ou sem provas e etc. Então, eu também não gosto dessa liberdade toda, mas tendo essa liberdade, o método mais correto é o maior número possível de avaliação. Só que isso dá mais trabalho tanto para o professor quanto para o aluno, principalmente para o aluno agora, porque as provas estão sendo feitas, os trabalhos em formato de provas estão sendo feitos no contraturno, né? Não de forma síncrona. E aí o aluno, sim, pode ser prejudicado nesse sentido, por quê? Porque ele tem mais tarefa de casa que ele estava acostumado. Em compensação, ele ganha, porque nos horários síncronos ele tem aula, não tem mais avaliação, não perde a aula de encontros, entendeu? Então, o encontro ele é mais produtivo.
a gente sempre tem que olhar o bom e o ruim e analisar o todo. No todo, se você pegar como era, o Omar, o Osmar, né, o Omar? É o Omar, professor, o Omar. O professor Omar sempre gostou de dar muitas avaliações. Não, entendeu? quando eu fiz, eram 15 provas. Pois Né? é. É uma estratégia que, na minha opinião, é a melhor. Na minha opinião, mas é uma opinião humilde, sincera, de quem entende que se você fizer várias... E antigamente podia fazer surpresa, né? Hoje em dia tem que ser tudo agendado, o que é pior, porque o aluno estuda para a prova e não estuda para aprender, né? Então, o agendado é muito ruim em termos pedagógicos falando. O aluno, ele cai na vontade de estudar para a prova correndo e não aprender nada. Enquanto que várias provas, bom, sabendo que você tem prova toda semana, você tem que estudar toda semana, você não pode deixar para acumular. E aí fica muito melhor. Eu acho que o Omar está certo. O resultado que você vai obter de um aluno que faz avaliação toda hora, imagine, você fazendo um teste toda semana, no final você vai prestar um concurso, você está num cursinho para concurso que você está fazendo teste toda semana, e tem um outro cursinho que ele só tem aula, e você depois vai para a prova. Qual que você acha que você vai estudar melhor? Então, fica com essa aí para casa. Agradeço aí a participação e também o desempenho para entregar o trabalho até segunda, né? Final de segunda-feira, para eu poder corrigi-lo já na terça de manhã. Combinado, professor. Combinado? Então, eu vou encerrar a gravação aqui e desejo a todos um bom final de semana, né? Que já começou maravilhoso, produzindo. Então, bom final de semana a todos. Tá bom. Tchau. Tchau. Até mais, professor. Até mais, vai com Deus. Obrigada.